paz do Senhor, que prazer poder estar aqui mais uma vez e juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para iniciarmos, quero aqui te convidar a estarmos fazendo uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tem feito, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Espírito Santo. Estamos aqui, Pai, em mais uma lição, a qual nós cremos que através do seu Santo Espírito, o Senhor há de nos direcionar. Abençoe cada irmão, cada irmã, todos também comprometidos com a escola bíblica dominical, com ali o ensinamento da sua palavra. Senhor, nos conduza, nos guia, nos direciona, ó Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Também, Pai, conduza este canal, que seja para a honra e glória do teu nome, Pai, sabendo que tu és o único mestre por excelência. Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, né, gente? Para você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aqui da cidade de Juiz de Fora. E como você, eu amo aprender as Escrituras Sagradas. E para você ainda que não se inscreveu em nosso canal, eu quero te fazer um convite para a glória de Deus, para que você se inscreva em nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, para quando novos vídeos chegarem, você possa receber aí a notificação. E desde já, também quero te fazer um convite, para que você aí comente de onde você é, comente sobre a lição, vamos aí estar nos interagindo. Então, vamos lá? Louvado seja Deus por tudo. Gente, chegamos à quarta lição do segundo trimestre do ano de 2024. E a lição 4 tem o tema Como se conduzir na caminhada. Texto áureo. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Também temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nossos objetivos da lição. Primeiro, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Terceiro ponto, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. A nossa lição, ela vem com 3 tópicos e cada tópico trazendo 3 subtópicos. No tópico 1, nós vamos falar sobre o padrão de conduta na caminhada cristã, que dentro deste tópico terão 3 subtópicos. Jesus como nosso padrão de conduta. Subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. E subtópico 3 do tópico 1, uma vida cristã bem-sucedida. Já no tópico 2 também teremos 3 subtópicos. O tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Os 3 subtópicos do tópico 2, o primeiro é o que é prudência. O segundo, não andeis como nécios. O terceiro, andeis como sábios. Já o tópico terceiro, ele
tem também seus 3 subtópicos. Tópico 3, vencendo os dias maus, e os seus 3 subtópicos, remindo o tempo e a volta do Senhor, e os dias são maus. Então, nós vamos agora iniciar a nossa lição. A introdução, ela vem nos dizer, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Nós vamos ver aqui que está inserido já inicialmente a palavra jornada. A palavra jornada, ela também quer dizer marcha, percurso, caminhada. Ou seja, aqui está nos dizendo que na nossa caminhada da vida cristã, o Pai Celestial, ele o quê? Estabeleceu um padrão. Quando nós vamos perceber sobre essa caminhada, nas lições anteriores a esta, nós falamos ali também um pouco sobre regeneração. Uma vez que a pessoa aceita Cristo, ela se arrepende dos pecados, aceita o Senhor Jesus Cristo, e ela vai passando pela regeneração, né? Ela vai tendo a sua mente transformada, ela vai passando pela santificação, e agora ela tem um novo rumo de vida. Outrora, a vida, uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova jornada, uma nova conduta. E é interessante que, se nós observarmos como está tratando da nossa caminhada, na vida cristã, quando nós vamos ver esse termo cristão, de onde surgiu esta origem do termo cristão? Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 26, nós vamos ver que ali, pela primeira vez, os discípulos, seguidores de Cristo, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Outrora, antes desse termo, eles eram chamados de fiéis, de santos, ou os do caminho, irmãos, discípulos. Quando nós vamos ler Atos 11, 26, vai dizer exatamente assim: em Antioquia foram os discípulos chamados de cristão. A palavra cristão, ela aparece outras 2 vezes dentro dos livros do Novo Testamento. Uma outra vez que aparece é em Atos capítulo 26, versículo 28, que quando o apóstolo Paulo, ele está ali em sua defesa perante o rei Agripa, você vai ver que Paulo, ele conta todo o seu testemunho, e claro que esse testemunho, ele é um testemunho cristocêntrico, aonde o nome de Jesus é exaltado, fala-se sobre Deus, fala-se sobre o Cristo. E quando ele está quase a findar esse testemunho ali à frente do rei Agripa, o próprio rei Agripa, ali em Atos 26, versículo 28, vai dizer assim: por pouco me persuades a ser um cristão. Então, mais uma vez, dentro do contexto do Novo Testamento, nós estamos vendo a palavra cristão. Outra vez também que essa palavra é mencionada está na primeira epístola do apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: se padeça como cristão, sendo perseguido pelo mundo por esse nome, e não se envergonhe. Então, além de Atos capítulo 11, versículo 26, nós estamos vendo a exposição
da palavra, o uso da palavra cristão, também nesses textos outrora acabei de falar. Quando nós vamos ver essa atribuição cristão, ela sugere que não foi os próprios cristãos que a designaram, ou seja, não foi eles que se auto-intitularam cristãos. Lembrando que a primeira anúncio, né, a primeira vez que os cristãos são chamados ali, né, de cristão, em Atos 11, 26, nós vamos ver que eles estavam o quê? Em Antioquia, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela recebe notícias do que o evangelho, do que muitas pessoas estão recebendo a Cristo ali em Antioquia, porque alguns irmãos, na dispersão, eles anônimos, eles foram ali anunciando o evangelho. E chegam em Antioquia e ali começa uma notícia que muitos daqueles irmãos aceitaram e receberam a Cristo. A igreja em Jerusalém envia Barnabé até Antioquia. Barnabé, ele vai e busca Paulo ou Saulo, né, que está ali em Tarso, e eles vão passar o ano todo no contexto de Antioquia, anunciando a palavra, ensinando aos irmãos. Então, é nesse contexto que pela primeira vez os irmãos, eles são chamados de cristãos. Eles não se autitularam cristãos, mas esse termo foi atribuído a eles pelo aqueles que estão de fora. Ou seja, não eram os irmãos da igreja que falaram, olha, nós vamos a partir de agora sermos chamados de cristãos. Pelo contrário, foi aqueles que estavam fora, ou seja, que ainda não participavam da igreja, que olhou para eles e perceberam que eles eles parecem com Cristo. A postura deles é como de Cristo. Ou seja, eles são testemunhas de Cristo. Ou melhor dizendo, a conduta de vida deles reflete a Cristo. Então, ali eles são chamados o quê? De cristãos. Nós vamos ver que seria impossível assim que os judeus os chamassem, os irmãos, esses novos convertidos, por esse nome. Pelo contrário, nós vamos ver que muitas das vezes os próprios judeus, os judaizantes, chamavam os cristãos de os nazirenos, ou se você vê em algumas traduções bíblicas, nazaraios, porque era uma expressão que eles usavam como um desprezo. Atos, capítulo 24, versículo 5 falará sobre isso. Então, nós vamos ver que aqueles que estavam lá de fora, né, gentios, os outros demais, eles vão chamar os irmãos da igreja de Antioquia de cristão. Por quê? Porque eles vão ver, os gregos, os romanos, eles vão ver o quê? Que eles têm uma postura de quem segue a Cristo. Aí nós vamos ver que ali os gregos, no contexto de Antioquia, os romanos, eles nominavam o quê? Partidos políticos pelo quê? Pelos nomes dos seus fundadores. Eles tinham esse hábito ali no contexto de Antioquia, de que surgia um partido político. Olha, quem fundou esse partido? Quem fundou esse grupo de pessoas? E ali eles determinavam o nome daquele grupo simplesmente pelo aquele fundador, ou seja, pelo aquele que se iniciou aquele movimento. Então, o que eles fizeram? Eles já tinham esse raciocínio quando eles viram a postura, a conduta daqueles irmãos que agora aceitaram o evangelho, aceitaram a Cristo, eles falaram não. Quem fundou esse movimento? É Cristo.
Então, eles são cristãos, ou seja, são nominados de acordo com o nome do seu fundador, Jesus Cristo Senhor. Então, por isso, eles são chamados o quê? De cristãos, porque o fundador é Cristo. A igreja de Antioquia, ela estava ali, estava crescendo os cristãos, estavam ali a cada dia se agregando mais, então eles são chamados o quê? De cristãos. Por quê? Porque tem uma conduta coerente com Cristo, porque tem uma caminhada coerente com aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como ensinamento. Por isso, nessa lição, estudaremos de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial. Também padrão quer dizer norma determinada, autoridade oficial, modelo a ser como base. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 13, no versículo 15, Senhor Jesus diz: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Cristo é nosso modelo de conduta. A palavra-chave dessa lição é conduta, é maneira de se portar, é maneira e modo de proceder. É interessante que quando nós vamos ver aqui, em João 13, versículo 4, levanta-se da ceia e retire as vestes exteriores, e tomando uma toalha, cobre a si mesmo com ela. Então o Senhor, ele é o nosso modelo padrão. E nós vamos ver que após ali a ceia, o Senhor se levanta. O que significa a ceia para nós? Nós estudamos há pouco tempo. A ceia, ela vem nos mostrar que é a segunda ordenança da igreja, aonde nos é lembrado da nova aliança que o Senhor fez com a sua igreja. Então o Senhor está falando ali que quando ele se levanta, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala: tu não lavarás os meus pés. E o Senhor fala com Pedro: olha, o que eu faço agora, não compreendes agora, mas depois compreenderás essas coisas. E Pedro novamente fala: nunca lavarás os meus pés para a eternidade. Respondeu o Senhor: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro diz, que ele então não lava só os pés, mas aquilo que for preciso. Então nós precisamos entender, e eu sublimo aqui já para a gente aprender sobre a humildade. Na nossa caminhada cristã, uma das condutas de Cristo, aquilo que o Senhor nos mostra, é a humildade de servir. Lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 33, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quando nós vamos ver também Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A humildade. Então, esse padrão, de conduta de Cristo
desses termos que eu quero aqui que nós reflitamos bastante como professores e com os nossos alunos, porque de fato todos nós somos alunos de Cristo, que somente Cristo é o mestre por excelência. Nós vamos perceber a humildade do Senhor, a humildade, gente, de servir sem ser visto, de servir por amor. Então, o nosso Jesus Cristo é o nosso padrão de conduta, é um modelo a ser seguido. E o Senhor nos deixa muito claro sobre a humildade. Nós estamos aí vivendo tempos trabalhosos em meio, ao cristianismo, que uns querem ser maiores do que os outros, que uns querem aparecer maiores do que os outros, que uns, é tanta coisa que tem acontecido, mas o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso padrão de conduta, então nós temos que fazer conforme está escrito na palavra do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando estamos focados em Cristo, conseguimos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos ver que o próprio Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão de conduta, o próprio Senhor Jesus Cristo, em sua jornada, ele sempre procurou o quê? Agradar ao Pai. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio representar o reino do seu Pai. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele vai nos instruir, está escrito assim no versículo 10, venha o teu reino, quando o Senhor Jesus nos deixou ali a oração, como vós deveis orar. Aí lá em Mateus, ele vai dizer, capítulo 6, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o Senhor sempre procurou agradar ao Pai na sua jornada desta vida. Lá em primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17, vai dizer: o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lucas, capítulo 22, do versículo 41 a 42, diz assim: eles se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Nós estamos vendo que aqui, que a oração do Senhor Jesus sempre ali, em sua jornada desta vida, sempre ali, agradando e exercendo a vontade do Pai. Como fazer a vontade de Deus nesse mundo? Como acabamos de pontuar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós não conseguiremos caminhar, seguir a nossa caminhada, se nós estivermos ainda com egoísmo, com orgulho. Quantos estão orgulhosos em si mesmo, em seus feitos, presos em si mesmo e nem na vaidade? Quantos têm se deixado levar pela vaidade e ali têm se afastado do próprio Senhor? A Bíblia diz ali em Mateus capítulo 7, no versículo 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que a Bíblia está dizendo? Que nem todos, quem clama Senhor, Senhor, é aqueles que outrora, ainda que de forma aparente, se posicionam em dizer que já servem a Cristo.
Mas o fato, o que qualifica alguém que vai entrar no reino de Deus? É alguém o quê? Faz a vontade de Deus. Por isso que aqui está dizendo, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o padrão de conduta, nessa caminhada cristã, nós precisamos o quê? Fazer a vontade do Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Aqui também está nos ensinando sobre o quê? Sobre o tratamento de uns para com os outros. O termo aqui é lei de ouro, ou seja, a regra de ouro. Essa grande verdade é um princípio de que deve governar as nossas atitudes com os outros. Aplica-se aos cristãos, que deve ser praticada em todas as áreas da vida. A pessoa que pratica essa regra, essa lei de ouro, recusa-se a dizer ou a fazer qualquer coisa que prejudique a si e também aos outros. Essa lei, ela libera o amor de Deus em nossas vidas e nos capacita a ajudar os outros, mesmo aqueles que querem nos prejudicar. Somos o sol que queima a ferida aberta e a luz que mostra a sujeira, ou seja, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Então nós temos o quê? Renunciar às nossas vontades para viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Muito como diz aqui, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Então, por mais até mesmo que uma pessoa te fira, nós precisamos renunciar quando alguém nos fere. Qual é a nossa vontade? Porque ainda estamos num corpo corruptível. Por isso que é preciso o Espírito Santo para a renovação da nossa mente. Mas muitas das vezes, quando nós sofremos algo que nos magoa, a primeira questão é que a vontade da carne, dessa forma corruptível, é atribuir a pessoa da mesma forma. Mas a Bíblia diz, tudo que vós quereis que os homens vos façam. O que você espera que as pessoas te façam? Bem, que as pessoas te respeitem. Então nós também temos que praticar, mesmo que alguém nos faça mal. Nós precisamos o quê? Seguir a vontade de Deus. Seguir a vontade do Senhor. Porque a vontade do nosso Deus, ela é perfeita. E é muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Mas é possível quando nós buscamos auxílio do alto, conforme a oração nos ensinada pelo Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, do capítulo 6, lá em Mateus, capítulo 6, do 6 ao 13, ele nos deixou a oração. E lá no versículo 10, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma vida cristã bem-sucedida. O apóstolo Paulo, a respeito da vida cristã, ele vai dizer que estamos numa competição
espiritual. E por isso devemos procurar o quê? O caminho certo para nos acharmos qualificados. Nós vamos ver que, mediante essa forma, o cristão ele produz um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Há uma diferenciação aqui, aonde muitos acham que estar bem-sucedidos é estarem nos melhores assentos, fazendo grandes viagens e tendo tantas coisas dessa terra. Pelo contrário, o que diz aqui não fala de uma coisa, não fala nesse termo de uma vida bem-sucedida, onde se tem muito ouro, muita prata, mas, acima de tudo, uma vida espiritual bem-sucedida. Pessoas bem-sucedidas procuram espelhar em outras o quê? Pessoas bem-sucedidas. E nós estamos vendo aí que muitas das vezes as pessoas se espelham nas outras e se inspiram querendo ter um tipo de cabelo, um tipo de roupa, ou às vezes alguém fica ali fascinado por outra pessoa, até mesmo pelo ministério que Deus confiou, mas atribui a roupa que está usando, a vida que está vivendo, as viagens que estão fazendo. Só que aqui está falando que uma pessoa, essa pessoa tendo uma vida bem sucedida, está falando em termos espirituais. Homens e mulheres de Deus, em quem você vai espirituar? Em pessoas também que têm uma vida espiritual bem o quê? Bem sucedida. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Tornai meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele tem a consciência que na jornada, na caminhada dele, ele tem ali feito coerente com o reino de Deus. Então ele fala para aqueles que estão ouvindo, para aquela igreja que ele está escrevendo, que é a igreja ali na cidade de Corinto, ele fala: tornai meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então há uma responsabilidade em nós, né, dessa vida cristã bem-sucedida. Né? Eu acho o termo de Pedro, costumo usar bastante, que ele fala: olha, não tenho prata nem ouro, mas ele vai falar: o que eu tenho eu te dou. Ou seja, a minha, embora ele não tenha prata nem ouro, podemos qualificar, né, com recurso financeiro, ele está dizendo: olha, não dispõe do recurso financeiro, que para muitos é muito importante, mas isso não me tira o recurso espiritual, ou seja, uma vida bem-sucedida, não tem prata e nem ouro, mas tem uma vida espiritual bem-sucedida. Por isso que ele fala: o que eu tenho eu te dou, ou seja, a minha vida espiritual, ela está totalmente em comunhão com o Senhor, está bem-sucedida. Então, em Cristo Jesus, temos esse padrão, um modelo. Nós vamos ver, ele foi resiliente, ele foi equilibrado, ilustre até a morte. Ele sempre, a morte de cruz, sabemos que é o terceiro dia, ele ressuscitou. E nós vamos ver também que Paulo escreve sobre o nosso Senhor, exortando que o imitasse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá Paulo escreve, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Então, é andar como Cristo andou. A palavra andar no grego é periepetesen, que quer dizer andar. Quem tem comunhão com Deus deixa claro em seu caminhar.
Não existe ter comunhão com Deus, estar nessa vida espiritual bem-sucedida e não deixar claro isso em sua forma de caminhar e de se conduzir. Não somente no culto de apenas 2 horas, onde há celebração presencial e coletiva com todos, mas sim no dia a dia com o Senhor. Os princípios que movem este mundo estão em conflito direto com Deus, mas nós continuamos em comunhão com o nosso Senhor. Nós vamos ver, Tiago fala lá no capítulo 4, no versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, nós não podemos ter uma conduta similar ao do mundo. Essa questão, eu já preguei uma vez, e hoje em dia a gente usa muito termo, né? Não tem nada a ver. Eu costumo dizer que isso daí é um demônio, não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Quem é do céu tem comportamento como do céu. Quem segue a Cristo, quem é um cristão, ele tem uma vida conforme o próprio Cristo. Tem uma conduta, tem um padrão em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos que ter ali essa postura. Nós temos que ali estar o quê? Como Paulo disse, eu acabei de ler, de sorte que haja em vós, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Jesus é o nosso modelo de conduta e o nosso padrão de vida. Cristão que deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, conforme nós estudamos. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós podemos aqui dividir em 3 partes. A primeira parte inicia-se ali do versículo 1 ao 14, aonde Paulo vai falar da caminhada do cristão em amor. Já a segunda parte, do versículo 15 ao 17, aonde Paulo vai tratar da caminhada com sabedoria, da caminhada sábia. E a terceira parte, do versículo 18 ao 33, aonde Paulo vai tratar de uma caminhada cheia do Espírito Santo. Então, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Então, se destaca nesse capítulo também a palavra prudência. Quando nós vamos ver a palavra prudência dentro do Antigo Testamento, nós vamos ver que ela tem uma conotação de quê? Compreensão e também de discernimento. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o justo crescerá em prudência, em ensino, em instrução. Isso nos traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Já no Novo Testamento, a palavra ela remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento, amor à vontade de Deus. Então, nós podemos conceituar a prudência como uma virtude. Virtude essa que ela nos permite agir com cuidado, moderação, diante de quê? Das situações desafiadoras. É como nos permite o quê?
discernir entre as escolhas que nós devemos fazer, as escolhas para o bem. Aqui vai citar também, nós vamos ver sobre, lá em Mateus capítulo 7, 24, vai falar, o Senhor Jesus, ele vai usar aqui, e para falar sobre o quê? Sobre aquele homem prudente e o homem descuidado. O Senhor Jesus aqui vai falar que aquele que ouve o quê? Que ouve e pratica a palavra. Quem que é o que ouve e pratica a palavra? Ele fala que é como um homem que construiu uma casa na rocha. E quando veio a tempestade, quando veio os momentos desafiadores, essa casa, ela continuou de pé. Do mesmo modo, ele quer falar daquele ouvinte descuidado, ou seja, aquele ouvinte que não pratica aquilo que ouviu, ou seja, os ensinamentos do Senhor, não teve prudência em praticar. Aí ele fala que é aquele que construiu a casa por cima da areia. O descuidado, ou seja, ele constrói a casa por cima da areia. Nós vamos ver que o clima na Palestina, ele era um clima que muitas das vezes os leitos dos rios ficavam secos em maior parte do ano, mas que quando chegava o inverno e também a primavera, chegavam-se as chuvas e as grandes inundações. Então esse homem que outrora conduziu a sua casa, esse homem imprudente, descuidado, que construiu a sua casa em cima da areia, quando veio a inundação, saiu levantando toda a casa. Então, nós vamos ver também que as casas da Palestina, em sua grande maioria, elas eram construídas com quê? Com pedras e tijolos, que esses tijolos eram feitos secos ao sol. E quando vinha a tempestade, dissolviam aquela matéria que os uniam, essa matéria dissolviu as paredes, tendendo que aquela casa caísse. Por isso que o homem prudente, ou seja, o ouvinte prudente, o ouvinte praticante, ele constrói a sua casa o quê? Numa rocha. Por quê? Porque sabe que vai vir os momentos desafiadores. Então, uma pessoa que ela tem uma conduta o quê? Ela tem uma moderação diante das situações desafiadoras. Ela tem o quê? Uma prudência, o discernir, não só o agora, mas o depois. É uma pessoa que pensa, não é uma pessoa desequilibrada, não é uma pessoa que é usada por Deus e perde o tino daquilo que está fazendo. Pelo contrário, é uma pessoa que tem o quê? Prudência. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmo. Então, o prudente é aquele que age o quê? Com cuidado, porque o Senhor derramou sobre nós toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, cujo esse adjetivo no grego, asofos, quer dizer, traz a ideia de alguém insensato. Então Paulo está dizendo, não andais com os insensatos, tolos, ignorantes e embotados, mas andeis como sábios. O que é uma pessoa nécia? É aquele que é falho de instrução, é alguém sem a luz de Jesus, é alguém que anda nas trevas, que está imerso numa jornada de pecado.
nós vamos ver que nécio, né? Esse termo é alguém que, como eu pontuei, é alguém que está imerso numa vida de pecado. Lá em Tito, capítulo 3, no versículo 3, diz assim: pois nós éramos anteriormente também insensatos, desobedientes, extraviados, servindo como escravos de concupiscências e prazeres diversos, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então aqui, Paulo escrevendo essa carta a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele deixa claro que éramos, ou seja, quando ainda estávamos ali imergidos nessa natureza caída, desde o pecado ali do Éden, nós vamos ver que houve uma ruptura, uma separação do homem para com Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós antes éramos assim, mas muitos ainda se encontram assim. Os nécios, o que? Caluniadores. Nós vamos ver aqui, éramos anteriormente insensatos, ou seja, imersos nas trevas, no pecado. Então, Paulo fala, não andeis como nécios, ou seja, numa natureza corrompida, numa natureza caída. Então, aqueles que a nossa caminhada, ela não pode ser uma caminhada como um nécio, ou seja, como alguém imergida no pecado. Pelo contrário, a nossa caminhada, ela tem que ser diferenciada. Quando nós lemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, no versículo 23, está assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o nécio é aquele que está destituído da glória de Deus, que não consegue ver as coisas do Senhor, está imerso nas coisas desse mundo. Não tem como estar nessa caminhada cristã, está andando de braços dados com o mundo, como um nécio, que é alguém que está o quê? Imerso no pecado. Alguém que está ali no pecado, nas trevas, sem a luz, né, sem ser luz para esse mundo. Pelo contrário, está ali imerso nas coisas, no pecado, imerso nas trevas. O apóstolo Paulo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão ao Senhor. Estão o quê? Numa vida que reflete o quê? O que reflete o nécio é uma vida, é uma pessoa que tem uma vida em total ignorância espiritual, sem a ausência da sabedoria, que é a sabedoria do Senhor. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. No grego, sophos, uma pessoa o quê? Hábil, perita. Nós vamos ver que isso descreve a essência da vida do cristão, que é o quê? Conduzido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida na luz, uma vida de santidade ao Senhor, uma vida de consagração ao Senhor. Não é uma questão de vasto conhecimento acadêmico, nem assim de pessoas intelectuais, mas sim daqueles que receberam a luz de Cristo e aqueles que estão que comprometidos com a verdade de Deus, por meio da luz divina que habita em cada crente. Por isso que o Senhor fala, né?
através da vida de Paulo. Eu coloquei algo precioso, ainda que dentro de vaso de barro. O que o Senhor colocou, o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos continuar andando como sábios, aqueles que discernem, aqueles que são hábeis. Tendo essa sabedoria, a mesma nos faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Então, nós precisamos o quê? Andar como sábios, não nos envolvendo em questões desse mundo, não envergonhando o evangelho. O compromisso, nós temos um compromisso de jamais voltar à conduta do mundo, do antigo mundo. Pelo contrário, sabedoria, nós precisamos andar em sabedoria, em santificação, andar em santidade, andar separado daquilo que é impuro. E Tiago diz ali, em primeira epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe seja o que? Concedido. Então, a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Tópico 3. Vencendo os dias maus, remindo o tempo. O versículo 16 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver que ele vai usar o verbo remir. E nós vamos ver que na tradução grego é exagorazo, que quer dizer, ele tem dois sentidos. Redimir quer dizer o quê? Resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. O segundo, comprar para uso próprio. Nós podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria de um comprador para que ele compre e aguarde o melhor preço, ou seja, que ele tenha ali, que ele venha aguardar o momento certo, aonde aquilo que ele quer adquirir tenha o valor, o menor valor, ou seja, o preço certo, comprar de acordo com o melhor preço fornecido pelo mercado. Por isso, há a expressão remindo o tempo. O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia em meio ao contexto deste mundo. Se nós formos ver, já bem lá da tradução mais correta dos originais desse versículo 16, quer dizer, aproveitando no máximo as oportunidades. Não podemos deixar escapar das nossas mãos a oportunidade preciosa de testemunhar de Cristo. Lembra lá em Atos, eis que vos deixarei como que testemunhas do Senhor. Os dias são maus, mas nós continuamos como testemunhas do Senhor, anunciando o reino de Deus, anunciando o reino dos céus. Então nós não podemos deixar escapar das nossas mãos. Precisamos o quê? Aproveitar no máximo as oportunidades, aproveitar no máximo esse tempo, o Kairos. Precisamos aproveitar essa tão maravilhosa bênção que o Senhor nos confiou,
que é o quê? De testemunhar do seu reino. Segunda questão, remir no tempo e a volta do Senhor. Ou seja, os cristãos primitivos, para os cristãos primitivos, remir significava a eminência da segunda vinda de Cristo. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. É o quê? É preparar a si mesmo para aquele grande dia. O Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Ou seja, não vamos perder tempo com as coisas banais. A todo tempo na nossa mente tem que estar totalmente voltada e nós precisamos estar desejosos com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, diz assim: vivei com sabedoria em relação aos de fora, aproveitando o tempo que oportuno. Então nós precisamos testemunhar para aqueles que estão o quê? De fora. Por isso os cristãos, eram o quê? Incentivados, os cristãos eram incentivados o quê? A procurar sabiamente aproveitar o quê? Todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Para o quê? Para estarem ali se preparando espiritualmente e também testemunhando para quê? Para aqueles que estão de fora. Estamos ali, entendendo a eminência da vida de Cristo, que pode ser a qualquer momento, nós não vamos ceder, ainda que nesse mundo pecaminoso, e também nós não vamos perder tempo com coisas banais. Nós vamos estar ali buscando o quê? A nossa maneira sábia de viver, uma maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Outro tópico, os dias são maus. Essa expressão chama atenção, os dias maus. Essa expressão deixa claro para nós que o quê? Nós estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. O próprio Senhor fala que o mundo jaz o quê? Do maligno. Nós vamos ver que no mundo, como se diz, vai de mal a pior. Não se há respeito. O mundo, ele está vivendo como não se houvesse Deus. As pessoas, elas não querem mais ali estar atentas ao Senhor. A cada dia o pecado, ele tem se alastrado com uma grande velocidade. Mas nós precisamos o quê? Estar no Senhor e não permitirmos sermos dominados o quê? Pelo pecado, pela prática do mal. Nós estamos vendo que neste mundo o mal está virando certo, mas a igreja, aqueles que têm uma jornada cristã, eles entendem aquilo e discernem, têm sabedoria para entender aquilo que é certo e o que é errado. Nós não podemos o quê? Nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto de ceder à prática o quê? Do mal. Lá na carta Efésios 5:17, nós vamos ver Paulo relatando a igreja ali inserida em Éfeso. Ele está falando o quê? Que nós precisamos entender qual seja a vontade de Deus e como nós vamos aprender as coisas de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, gente. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que consagrar ao Senhor. Nós temos que congregar
Quantos que não leem mais as escrituras sagradas? Nós vamos ver dentro do Velho Testamento do Novo, nós vamos ver ali o Senhor falando, medita na lei de noite, nós vamos ver desde os primórdios, os ensinamentos do Senhor, nós vamos ver no Novo Testamento, e o verbo se fez carne. Então o Senhor nos deixou o quê? A palavra do Senhor. Para quê? Para a gente o quê? Está sendo orientado. Quantos cristãos só pegam a Bíblia no dia que vai no culto, não acordam mais, não estão mais fazendo a leitura da Bíblia, não tem mais o desejo, não tem, falam que não tem tempo para a leitura bíblica. Então, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar. Quantos não buscam mais em oração, sendo que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar? Quantos não se o quê? Consagram mais ao Senhor, não tiram um período de consagração, não consagra a vida a Cristo? E quantos deixaram de congregar? É o tal do Cristo em casa. Para quem na igreja? Deus não está no templo, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. No culto você vai ouvir a palavra. No culto, no congregar, você vai usar os dons que Deus lhe confiou para fazer a obra dele. Mas quantos não têm ali se voltado para isso? Mas nós precisamos continuar. A igreja, em meio aos dias maus, a igreja continua sendo viva no Senhor. Uma igreja que tem a Bíblia, leitura bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja de oração, uma igreja de consagração e um povo que se une. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aonde o povo vai ali apresentar o seu culto coletivo. Não é só congregar. Quantos só tem um domingo para ir um culto ao Senhor 2 horas e acha muito, não tem mais aquela alegria. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, mas para nós, a igreja, nós sabemos do nosso Cristo e a nossa vida está no Senhor. E para finalizar, quero ler aqui o texto lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ou outras traduções, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. O crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Conclusão: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem. E não deixamos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu louvo a Deus por mais esse privilégio de estarmos aqui aprendendo esta lição, claro, com Cristo, que é nosso mestre e mestre por excelência. Que Deus abençoe a tua vida, que você dê uma aula abençoada e que você, aluno, tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Que você que ainda não foi à escola, fica o convite, vai até uma igreja, vai à escola bíblica dominical. E se sua igreja não tem uma escola, ore para que o Senhor venha tocar na liderança para ter uma escola, porque é muito importante. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te exalto por tudo que tem feito. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada que até que o Senhor tem nos ajudado, nos dado força, saúde e vigor. Abençoa, Pai,
Cada professor que vai dar a lição, nós repreendemos no seu nome todo desânimo, tudo que não provém de ti. Abençoe os alunos, aqueles que estão desanimados de ir à escola, leve em segurança, que haja na escola batismo com o teu Espírito Santo, renovação de aliança. Ah, Jesus maravilhoso, cumpra o teu querer e a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ah, não se esqueça, comente aí de onde você é, comente sobre essa lição, compartilhe com alguém, se inscreva neste canal para a glória de Deus, porque aqui nós estamos para anunciar e aprender juntos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e aprove Deus. Até a próxima lição, em nome de Jesus, a paz do Senhor.